Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Dele nós iremos apresentar os resultados referente ao mês de setembro de 2024. Como de costume, nós passamos primeiramente aqui pelo cenário global, né? No cenário global, os Estados Unidos ele reduziu a taxa de juros, algo que a gente já vinha comentando nas reuniões anteriores, né? A taxa de juros agora está no intervalo entre 4,75 e 5, reduziu em 0,50 pontos básicos, né? A Europa também vem cortando juros, assim como já foi comentado nas reuniões anteriores. Em contrapartida, a China ela vem adotando alguns estímulos, né, pelo governo para tentar atingir a meta de crescimento que é de 5%. Mas os analistas, né, ainda nas suas principais análises, né, eles acreditam que a China deve crescer entre 4,7% e 4,8%, não deve chegar aos 5%. Eu trouxe esse gráfico aqui dessa vez, é o gráfico do PMI. O que que é o PMI? Ele mede a temperatura das economias, né? Então, se a economia está acima de 50 nesse gráfico aqui, nessa tabela, né? Quer dizer que ela está em expansão. Se ela está abaixo de 50, ela está em contração, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil está com 55, ele está em expansão, ele está verde, né? Quando que ele esteve em contração? Só para a gente dar um exemplo, lá em 2020, na pandemia, né? E nos períodos aqui entre 2015 e 2016, teve um período ali de contração. Mas a gente observa pelas cores, né? Quanto mais verde, melhor. Então a gente observa que está um gráfico, se a gente observa o mês de setembro, o ano, né, de 2024, ele está um gráfico na maioria dos países, a maioria das regiões, elas estão verdes, e isso é positivo para o cenário global, né? Se a gente observar 2020 aqui, era o contrário, né? A economia completamente em contração, praticamente todos os países aí com a tabela vermelha. E o mesmo gráfico que a gente trouxe, a mesma tabela, na verdade, né, um gráfico em forma de tabela da inflação. Ele representa a inflação de alguns países, né? Que nós temos aqui o Brasil, por exemplo, e se ele estiver azul, quer dizer que a inflação está próximo da meta e está controlada. Se estiver vermelho, está acima da meta, um pouco descontrolada. Por exemplo, o Japão. O Japão está com inflação de 3%, que é completamente fora dos padrões históricos do Japão, por isso que está vermelho, né? No caso do Brasil aqui, ele está azul, né, que está dentro ali, próximo da meta, né, é uma inflação razoável, não é tão baixa, mas é uma inflação que para os padrões do Brasil é considerada próximo da meta, é uma inflação aceitável, vamos dizer assim. Outro ponto importante, né, que a gente tem que avaliar, agora em novembro nós teremos as eleições, dia 5 de novembro, né, nos Estados Unidos, está ali na briga o Trump e a Harris, né, está ali 50 a 50, né? A gente não pode definir ainda um favorito. Isso impacta diretamente, né, obviamente, nas nossas alocações, né, nos nossos investimentos. Mas em conversa até com gestores, né, esse é um ponto que a gente sempre aborda quando vai conversar com gestores. Os gestores eles estão mais posicionados na defensiva, independente do candidato que ganhar, né? Aí a partir do momento que já tiver uma definição, eles irão fazer as alocações nos fundos, mas eles estão mais defensivos nesse período aí de eleição, que é um período mais volátil, né? E partindo aqui para o cenário doméstico, é, ao contrário, né, dos Estados Unidos, da zona do euro, que reduziu a taxa de juros, né, deles, o Brasil ele aumentou a taxa de juros agora na última reunião em setembro, né? Ela saiu aí de 10,50 para 10,75. E isso em contramão do, do mercado, né, mundial. Isso se dá por conta principalmente da política fiscal, né? A política fiscal ela é uma preocupação que se tem, o mercado ele vem demonstrando essa preocupação se vai cumprir ou não o orçamento, o teto de gastos, isso acabou elevando, né, a, essa taxa de juros, fazendo um reflexo negativo com que elevasse a taxa de juros. Outro ponto também é a inflação. A inflação, apesar de controlada, ela está com 4,3, né? Mas existe aí alguns analistas preveem aí que os próximos meses eles podem ter uma inflação um pouco mais alta e aí
faz com que o Copom também precifique aí essa inflação mais alta e aí aumente também a taxa de juros para justamente conter essa alta da inflação. Então, teve esses dois detalhes aí que corroboraram aí com o aumento da taxa de juros. Alguns índices, indicadores macroeconômicos que a gente gosta de trazer. O crescimento do PIB para 2024, a projeção aqui está em vermelho, está de 3,1, taxa de desemprego está baixa, né, a mínima histórica aqui dos últimos anos, né, está em 7, a previsão é para 7, IPCA 4,3, IGPM 4,2 e a taxa de câmbio aqui 5,40. E a Selic, que hoje está em 10,75, a perspectiva é de fechar em 11,75 ainda em 2024. O mês de setembro foi um mês bastante volátil, um mês ruim para os mercados de risco, né? Então a gente observa aqui, por exemplo, o MSCI World, que é o índice mundial, né, de investimentos no exterior, ele fechou em menos 2,05, o Ibovespa menos 3,08, o IMAB 0,40, IMAB 5+, que são os títulos com mais de 5 anos, menos 1,42. Aí positivos foram o CDI, 0,83, e NPC e IPCA. Mas para os ativos de risco, a gente observa que foi um mês ruim, um mês de rentabilidade negativa. Apesar disso, né, a bolsa ela atingiu os 130 mil pontos que a gente vinha prevendo aí nas reuniões anteriores. A gente falava que ela chegaria aos 130 mil pontos, né? E ela fechou o mês de setembro em 131.816. O preço-alvo para 2025, para o ano que vem, é de 157 mil pontos, uma potencial valorização aí de 19,1%. Como eu mostrei no mês, ela fechou negativo, né? No ano, ela também está levemente negativa aqui, menos 1,77. Em contrapartida, os mercados internacionais, eles vêm bem positivos aqui no ano, né? O S&P 500, 20% praticamente, e o MSCI World, 17,50. Agora, vamos para os resultados. Como eu mostrei, os benchmarks, né, de maior risco, Ibovespa, investimento no exterior, eles foram negativos. E isso puxa para baixo também a rentabilidade daqueles planos que têm um pouco mais de risco. Por exemplo, aqui o arrojado, o moderado, o CV Piauí, que tem um pouco mais de risco, e acaba puxando um pouco para baixo. Então, no mês de setembro, nós tivemos planos que tiveram rentabilidades positivas e planos que tiveram rentabilidades negativas. O conservador, por não possuir risco, ele teve a rentabilidade positiva, inclusive acima das metas. Em 2024, só o arrojado, né, e só o arrojado não, o arrojado e o CV Piauí, eles estão com as rentabilidades abaixo ali das suas, né, respectivas metas, né, o CD Alagoas também está um pouco abaixo da meta, os demais, praticamente todos aqui estão acima da meta. CV Goiás também está um pouquinho abaixo da meta aqui no ano, né, mas a gente pretende buscar isso aqui ainda nos próximos meses, mas os demais todos estão acima das metas no ano, né. Em 12 meses, todos os planos e perfis eles estão acima das metas estabelecidas, 24 meses da mesma forma e 36 meses também da mesma forma. Na verdade, 36 o arrojado, CV Piauí e o CV Goiás estão um pouquinho abaixo aqui, porque eles têm uma parcela um pouco maior de risco, como eu falei, e os ativos de risco eles têm períodos em que vão ficar um pouco abaixo mesmo, né? O próprio nome fala, né? Você tem que buscar um pouco mais de risco para ter um pouco de retorno, um retorno melhor, né? E em alguns períodos eles vão estar abaixo, sim, mas na maioria no longo prazo, aí a tendência é que eles superem os de menor risco. Aqui as rentabilidades por segmento, né? Os planos BDs, né? Como eu falei, a renda variável foi o que apertou um pouco para baixo aqui os planos, né? Os planos, então, que tiveram renda variável, eles foram prejudicados esse mês de setembro. Aqui no caso, os planos de Goiás, né? Também nós tivemos aqui o imobiliário, no caso de Goiás também, que puxou um pouquinho aqui para baixo. O investimento no exterior também, no caso aqui do moderado, também puxou para baixo, no arrojado também, né? O conservador, como só tem renda fixa, então ele foi positivo, né? A renda fixa do moderado e do arrojado, elas também foram abaixo das metas, por quê? Porque são títulos atrelados à inflação, né? E os títulos atrelados à inflação, eles também têm variação de mercado diferente aí dos títulos atrelados ao CDI, né?
E aqui sobre as alocações dos planos BDs, não fizemos nenhuma movimentação referente ao mês, né? Celpop IR também mantém praticamente 99% aí em renda fixa. BD Alagoas e CD Alagoas já tem um pouco mais de diversificação. BD Piauí e CV Piauí da mesma forma, né? Aí aqui os planos de Goiás, né? Os planos de Goiás eles também têm um pouco mais de diversificação, inclusive investimentos no exterior, né? Investimentos imobiliários. E aqui os perfis, o CD moderado, né? E o CD arrojado, que a gente observa que o arrojado ele já tem um pouco mais de renda variável, né? Um pouco mais de investimento no exterior que os demais. Enquanto o moderado ele já possui um pouco menos dessa parcela de risco, né? Que a gente fala. E referente à apresentação de hoje, seria isso, né? Agradeço a atenção de todos, gostaria que compartilhasse com os demais participantes para que todos ficassem a par dos acontecimentos dos investimentos da EQTPrev, que por sinal são investimentos de vocês participantes, né? Eu gostaria só de lembrar que esse mês agora de outubro nós estamos com o período para mudança de perfil de investimento, então é importante que você entre lá no site, você participante, e faça a sua escolha do perfil. Se quiser permanecer no perfil atual, não precisa fazer, mas se quiser fazer alteração, esse é o período, né? Passando esse período, só vai abrir novamente em abril, então é importante aí a participação de todos para que fique no perfil adequado aí ao seu perfil de risco, para que não sofra com essas oscilações, ou se quer buscar um retorno um pouco maior, né, pode buscar um perfil de maior risco. Então faça lá o seu teste, verifique qual perfil você se encaixa e faça a sua escolha. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.